Então, gente, vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, ok? Então, nós vamos falar agora sobre essa trindade revelada, a doutrina da trindade revelada. Nós já falamos que Deus, né, ele é espírito, ele não tem limitação de tempo, nem de dimensão, de espaço, né, de forma, e por ele ser espírito é que ele é absoluto e pleno, né? Quando ele se revela, diga para o povo que eu sou. Quem é Deus? Eu sou, né? Porque ele não é limitado por nenhuma forma, nenhuma matéria, tá? Jesus já veio, né? Quando ele encarnou, ele se sujeitou a todas as limitações aqui da nossa terra, fome, sede, sono, cansaço, né? Enfim, e ele não pecou ainda assim, tá? E o Espírito Santo é aquele que faz a obra redentora no nosso interior. Então Jesus veio, despertou o povo, fez a obra da redenção, pagou o preço da redenção da humanidade e foi para junto do Pai, e o Espírito Santo foi enviado. E agora o Espírito Santo, então, faz essa obra de convencimento do pecado, de santificação, para que a gente possa fazer a obra do Senhor e se preparar para ir para o céu, né? E levar muitos para o céu junto com a gente também. Vamos lá, então. A Trindade é uma doutrina revelada. Do mesmo modo em que sem a Bíblia o homem jamais descobrirá o Deus verdadeiro, ele jamais poderia descobrir sem a Bíblia a Trindade da divindade. Então a Bíblia, novamente, aqui vai ser usado como a fonte para a gente pensar nisso. A gente pode usar outras ferramentas, como a filosofia, né? Pode-se usar também, mas nós vamos agora mais no viés bíblico, tá bom? Então, a razão humana é incapaz de descobrir o mistério da Trindade. Então, só o Senhor mesmo, nós conhecemos de Deus aquilo que Ele deixou ser revelado. Paulo vai dizer, olha, um dia eu estarei face a face no céu, então eu o conhecerei como Ele me conhece. Né? Então, claro que existem... Jesus mesmo falou, tinha muita coisa para falar para vocês, mas vocês não resistiriam, não suportariam o que eu tenho para falar. Então, vocês aguardem o Espírito Santo, ele vai ensinar a vocês, ele vai revelar a vocês, tá? Então, nós não temos condição, sem essa presença do Espírito Santo, nós não temos a condição de verdadeiramente conhecer a Deus, tá? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Tá. Lá em Gênesis 1:1, que diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Criou, vem o verbo no singular, mas Deus, no original, vem no plural, vem Elohim. Então a gente sabe que Deus estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. Daniel Webster e um amigo escutavam um sermão sobre a Trindade, conta-se, né? Ao voltarem da igreja, o amigo disse que tal doutrina era uma impossibilidade matemática. Então, o rapaz tentando compreender a Trindade só com o seu raciocínio. Então, Daniel Webster respondeu, de acordo com a matemática da Terra, sim, nós não conseguimos explicar. E ele continua, mas eu nada sei da matemática celeste. Então, muitas coisas sobre Deus, muitas coisas nós não temos como descobrir, como saber, sem buscar o Senhor, sem buscar essa presença, essa revelação do Senhor na sua palavra, sem estudar aquilo que outros já se debruçaram, né, para estar sistematizando. Então, não realmente, essa não é uma... A gente pode conhecer pessoas que são muito inteligentes, que até já leram e conhecem a Bíblia,
mas que não tem essa revelação. Por quê? Porque querem olhar para a Bíblia sem os óculos da fé, sem os óculos da humildade, né? Quando a gente se aproxima de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que se aproximar com fé e ao mesmo tempo com humildade, sabendo que nós somos só um grãozinho de areia diante da majestade dele, né? Já Charles Smith diz que a Bíblia começa com uma falsificação e que o versículo deve ser lido: no princípio criou os deuses. Então, olha, as pessoas realmente, quando estudam sem o conhecimento da graça do Espírito Santo, não conseguem compreender. Ele pegou a palavra Elohim, que realmente é plural, e ele entendeu. Então está escrito: no princípio criou os deuses. Não, não é isso. Errado, porque o verbo criar está no singular. Então, o verbo mostra a obra de um só, mas o substantivo revela mais de um, revela três em uma só essência divina. Logo, encontra-se o nome plural de Deus com maior frequência nas Escrituras do que no singular, mostrando que em muitas ocasiões estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em vários episódios ali na Bíblia, né? Então, querer conhecer Deus só com o nosso entendimento humano é complicado. Então, nós temos na Trindade a expressão façamos o homem, desçamos e confundamos, esse façamos o homem lá em Gênesis 1, 26. Desçamos e confundamos, Gênesis 11, 7. Então, a Trindade foi também mostrado no batismo de Jesus. É um dos episódios lindos que a gente vê a presença, né? Jesus vai até João Batista para ser batizado. O Pai fala: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me deleito. E o Espírito Santo vem sobre ele, né, como forma de uma pomba, né, abençoando aquele momento ali que Jesus está cumprindo mais uma etapa para o ministério do qual ele veio a este mundo, né? Então, nós temos ainda a Trindade na fórmula de batismo, lá em Mateus 28, 19. As Escrituras não dizem assim, batizando-os nos nomes do Pai, não, batizando-os em nome, no singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando a unidade que existe do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Do mesmo modo, nós não encontramos equivalente no plural, no nome do Pai e no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a Trindade, ela é refletida na criação. Gente, isso aqui é muito bacana. Eu não sei se você já escutou alguém falar sobre isso. Eu já tenho até vídeo sobre isso, né? Que eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Como que Deus deixou a assinatura dele em toda a criação, para que ninguém errasse o caminho, para que ninguém se esquecesse do jardim que foi plantado dentro de nós, para que nós tivéssemos essas pistas, né, em tudo. Ele imprimiu em tudo, gente, em toda a criação. Ele imprime a sua assinatura, a sua presença, para que ninguém duvide que ele exista e para que um dia nós pudéssemos alcançá-lo, nós pudéssemos encontrá-lo, né? Muito mal comparando, mas naquela historinha do Joãozinho e Maria, né, que vão pela floresta e eles vão fazendo aquele caminho para tentar achar depois o caminho da volta, né? Claro que ali na história o objetivo era outro. Não sei se vocês conhecem essa história. Vem o passarinho, come lá e eles ficam presos e tal. Não conseguem achar o caminho de volta. Mas eu digo que Deus, ele fez questão de colocar a sua marca em tudo,
para que o ser humano pudesse encontrá-lo. Gente, isso é muito lindo. Um Deus que quer ser encontrado, um Deus que quer ser achado por nós, né? E deixou essas pistas para a gente não se perder, para a gente não desistir. Então, eu vou citar aqui algumas coisas para vocês, tá? Deixa eu beber um galinho d'água. A gente pode dizer que a Trindade está presente em toda a criação. O Senhor usa essa mesma lógica, esse mesmo modus operandi, né? E Ele marca toda a criação com a sua Trindade. Então, a Trindade explica a criação. A criação preste atenção, a criação é um tri-universo. Uma criação 3 em 1. Como assim? O que você está falando, pastora? Que loucura é essa? Nathan R. Wood intitula um livro chamado O Segredo do Universo, onde ele revela isso. Ele mostra que o universo é como é porque foi criado por um Deus trino. Então, primeiramente, ele demonstra que o universo físico ou exterior é uma trindade. Veja bem, os elementos básicos são espaço, matéria e tempo. 3 modos de existência e como Deus, cada parte é um todo do todo. Cada uma dessas partes básicas também são triunas, são tríades. Então, o espaço tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Cada um é o todo do espaço, mas ao mesmo tempo ainda existem 3 dimensões. A matéria é composta de 3 elementos: energia, movimento e fenômeno. Estes 3 modos de existência distintos, mas um só, e cada um modo é um inteiro do todo. Como o universo de tempo, temos uma trindade absoluta no tempo: o passado, o presente e o futuro. Cada qual é distinto, mas ainda assim cada um compõe um todo. Todo tempo é ou tem sido futuro. Olha que loucura, gente, presta atenção. Quer dizer, o hoje, o presente, um dia foi futuro. E já já o presente vai virar passado. Vocês estão entendendo que coisa louca, que coisa assim grandiosa que Deus fez? Então, todo tempo é ou tem sido ou será presente. Então, o futuro vira presente, o presente vira passado. E embora eles tenham ações específicas, cada parte faz parte do todo e o todo é cada parte, né? Então, eles estão assim revelando essa... Parece até um humor de Deus, não parece? Que Deus estava feliz fazendo isso tudo? Eu acho que Deus estava muito feliz. E aí o autor continua, e em seguida ele diz, ele toma a alma, né? Ou o que se chama de universo interior. Olha que coisa interessante. E ele mostra que a alma do homem, o ser interior do homem, também é trino. Ou seja, ele tem 3 modos de existir. E ele chama de natureza, pessoa ou personalidade. E cada uma dessas é distinto, mas permanece sendo todo, ou seja, sendo a alma. Podemos dizer que a trindade absoluta e também a unidade absoluta. E aí o autor vai mostrando que o homem, como alma, reflete o Deus trino, de uma maneira em que a criação física jamais poderá fazer. Ele faz de Deus a chave que destranca todo o universo. Então ele vai mostrando que cada parte da criação
Deus colocou essa regra. Se você vê na física, você vai ver demais da conta. Gente, inclusive, muita coisa que a gente está falando aqui é física, né? Você vai ver demais da conta isso. É incrível, né? E num tipo de resumo ele diz a estrutura do universo, a natureza de espaço, da matéria, do tempo, da vida humana, atestam a Trindade. Todos eles refletem a Trindade. Eles exigem a Trindade e a Trindade os explica. E aí ele coloca também que a diferença entre Einstein com a sua teoria da relatividade, né, que é argumentada pela sugestão de uma quarta dimensão, e o Wood é a diferença entre a aproximação ateísta e cristã ao segredo do universo. Então eu me lembro uma vez que, acho que foi o próprio Einstein que falou, né, nós podemos não crer em milagre, achar que tudo é obra do acaso, ou enfim, ou podemos acreditar que tudo é um milagre de Deus. E se a gente vai ver nessa perspectiva, né, a gente vai ver como tudo foi feito de forma perfeita, com a assinatura da Trindade, mostrando-se, revelando que Ele é o Senhor de toda a criação e que Ele deixou todas as pistas para que nós não nos perdêssemos no meio da floresta, não nos perdêssemos no meio do pecado, não nos perdêssemos nesse mundo vil, mas que ao olhar, ao analisar, ao refletir cada pedacinho dessa criação, a gente pudesse ver as pistas do Criador e entender essa trindade. Então, não é só o Deus que criou os céus e a terra, mas é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Não foi só o Deus que habitou entre nós e verteu o seu sangue na cruz do Calvário e foi elevado aos céus. Foi o Deus que enviou o Espírito Santo, o Consolador, o nosso companheiro, o nosso amigo, até que Jesus volte para nos levar. Então a Trindade é uma coisa muito linda, a revelação linda do amor de Deus por todos nós. Então a gente vai parando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Deus te abençoe.